Fala aí, Guarulhense, começando mais um podcast do Guaru News. Hoje estamos com a mesa com convidado, né? Um grande prazer estar recebendo o Daniel Alves, vereador aqui da cidade de Guarulhos. E mudou um pouquinho, o Felipe tá de volta, Estamos aqui. apareceu novamente, deu as caras. Prazer ter você aqui, um prazer ter também você aqui, Daniel. Seja Eu sou bem-vindo, o Vinícius vereador. Tomei, jornalista, e bora lá começar mais um programa. Bora. Seja bem-vindo, Daniel, ao nosso podcast. Vamos fazer umas perguntinhas aqui polêmicas. É. Vamos ver se ele vai fugir ou se ele vai responder. Não, mas vai responder, tenho certeza. Daniel, por favor, falar pro público aí, se apresente, por favor. Vini, Felipe, é um prazer estar aqui falando da cidade de Guarulhos, dos temas atuais, do nosso trabalho na Câmara, enfim. Acho que o papel do parlamentar, do político é sempre esse, é trabalhar em prol da população e prestar contas do que está acontecendo na cidade, dos assuntos polêmicos da cidade, sim, sem fugir, sem se omitir. Acho que esse é o papel e foi por isso que a gente disputou uma eleição esperando estar na Câmara Municipal para isso, é para trabalhar, é para mostrar um diferencial e para mostrar para a população que é possível fazer política do bem, trabalhando e com muita seriedade. Ótimo, perfeito. Daniel, seu primeiro mandato, né? Você que cresceu num lar já vindo, né? Que seu pai era político. Como que foi isso daí pra você? Onde surgiu, plantou essa sementinha? Veio do seu pai? Se quiser comentar também um pouco sobre ele. Claro, pô, eu sou filho do Paulo Sérgio, né? Daí vem o meu apelido Capivara Famoso também. capivara. Ele tinha um apelido, o pessoal conhecia ele como Capivara, ele nunca gostou do apelido, então o apelido passou para mim. Então Uhum. onde nós estávamos era o Capivarinha, Capivarinha, e eu sou também oriundo do esporte. No esporte todo mundo tem joguei futebol, todo mundo tem um Tem um apelido. O meu era apelido. Daniel Capivara, eu acabei trazendo isso, adotei. Acho que é uma forma mais fácil de você aceitar. Aham, Apelido pega quando você não gosta. Eu fiz ao perfeito. contrário. Falei, não, vou utilizar isso. Mas vim de um berço político. Nasci dentro da política, da boa política. Acompanhei meu pai ao longo de toda a trajetória dele. Ele teve 16 anos de mandato, foi vereador por 3 mandatos, foi deputado estadual pela cidade, teve um papel muito importante em várias áreas aqui, principalmente na saúde. E eu cresci nesse berço. Então chegou um tempo, as pessoas falavam, poxa, e aí, Daniel, você não vai ser candidato? Eu falei assim, eu nunca quis. Uhum. Sempre atuei nos bastidores, sempre gostei de atuar nos bastidores. Coordenação, planejamento, enfim, ajudando meu pai nas políticas públicas, escrevendo os projetos de lei, enfim, essas questões. Mas também sempre desenvolver um trabalho social. E aí, quando você desenvolve um trabalho social junto à população, vem os pedidos. Fala, poxa, Daniel, você desenvolve um trabalho tão legal aqui na associação, pô, você se dedica à parte esportiva com as crianças. Quando a gente tem um problema no bairro, na região, você está sempre solícito a Uhum. buscar uma solução. Por que você não encabeça aí e seja candidato? E plantar a sementinha, eu vivi isso em casa. Fui postergando, sempre tive na minha mente aqui que só entraria na política se não dependesse dela para sobreviver. Graças a Deus, eu tenho a minha profissão e dentro da minha profissão é que sai o meu sustento. E aí hoje me vejo com maturidade o suficiente para poder proporcionar para a cidade ou retribuir para a cidade o que a cidade construiu na minha vida. Eu moro aqui na cidade de Guarulhos, amo a cidade, e se eu posso colaborar para o crescimento da segunda maior cidade do estado de São Paulo, por que não fazer? Acho que vem daí, de todo esse contexto, de acompanhar o meu pai e o trabalho dele político, de estar em contato com a população e de ver a dificuldade da população guarulhense quando ela precisa de uma resposta pública, do Uhum. poder público, para os seus problemas. Até Pior, porque você, quanto cidadão, só tem limitações ali, né? Seu braço vai até aqui só, não tem como, né? sim, sim, é o que eu falo. É assim, o vereador, ele é o político mais próximo da população. Ele é o elo entre a população e o poder público. Quando você tem uma vontade de conquistar algo para sua região ou para Uhum. sua cidade, quando você está sozinho como população não organizada e não tem um representante, você está manco. E a mesma coisa o político. Se o político não tiver o apoio da população, também é manco. O que faz com que você conquiste as melhorias, enfim, faça a cidade crescer e mostre para o poder público a necessidade de dar devolutiva, seja na saúde, seja na educação, seja nos problemas crônicos da cidade, é você tendo essa força, e você estando unido, a população unida junto com o seu representante. Eu acho que isso. Você falou que sempre trabalhou nos bastidores, acompanhou seu pai por 16 anos aí nos bastidores. Como que tem sido
sentir o peso dessa responsabilidade na prática? Como que é atuar como vereador depois de uma eleição difícil que foi? Nós estávamos falando aqui antes de começar o programa. Foi uma eleição disputada, muito disputada. Você foi eleito e como que está sendo esse peso agora como vereador? Não, a responsabilidade ela é enorme. Uma coisa é você fazer campanha política. Uma coisa é você ser assessor ou você acompanhar determinado político. Outra coisa é você encabeçar, estar dando a ali cara na a tapa, né? Câmara, participando das polêmicas, principalmente hoje existentes por conta da polarização política, e ter a responsabilidade de levar para a população aquilo que você acredita. Eu digo para vocês, eu estou preparado para essa missão, me preparei ao longo desses anos, mas não é fácil, é uma missão muito árdua. Aquele que fala que o político não trabalha é porque nunca acompanhou um vereador. Eu falo para você o vereador porque o vereador é o cara mais próximo ali, é o Sim. que amassa o chão de barro e que está vivendo as angústias da população e que tenta levar um pouquinho de esperança para aquele povo que muitas vezes está desacreditado na política. Mas me vejo preparado, me vejo um vereador atuante, sim. Acho que vocês estão Sim. acompanhando. A gente, na medida do possível, está levando as dificuldades da população e buscando melhorias aqui para Guarulhos. Ô Daniel, qual que é as comissões que você faz parte lá na Câmara? Hoje eu estou em apenas uma comissão que é uma das comissões que eu digo que é uma das mais importantes, que é a CCJ. Eu sou membro lá da CCJ, aliás, ontem ficamos lá da 1 da tarde até as 4h30 só na comissão discutindo os projetos que vão em pauta na quarta-feira que vem. É uma comissão... Por que eu digo que é a mais importante? Óbvio que todas têm a sua importância, são temáticas, mas a CCJ, todos os projetos que entram na casa, eles precisam passar pela Comissão de Constituição e Justiça e precisam de parecer para falar sobre a legalidade e constitucionalidade dos projetos. Então, ali a gente analisa não o mérito do projeto, e sim a parte formal. Se ela é constitucional, se a redação está bem feita, se os artigos estão correspondendo, se ela não é inconstitucional ou ilegal, infringindo alguma norma infralegal, enfim. É você, o Dr. Lércio e a Karina? Isso, somos nós três. Dois vereadores advogados na CCJ, isso para a cidade é muito importante. Como ele disse, os projetos chegam lá, eles debatem para saber se é constitucional ou não. Então, a sua formação para essa Constituição é importante, né, Daniel? Ela facilita muito. Até porque Guarulhos tem um histórico de ter reformadas muitas leis por inconstitucionalidade. A gente tem várias legislações aqui no município, no estado e no país. Você tem legislações que elas são estritamente técnicas e elas versam sobre assuntos técnicos e não dá para fugir. Você tem pautas políticas, projetos que são montados apenas para uma discussão política. E esses projetos políticos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes ela é ilegal ou inconstitucional à luz da nossa Carta Magna, mas ela é um clamor da população naquele momento. E as leis, elas se alternam no tempo. Então a gente precisa ter uma sensibilidade para analisar esses casos, para você dar um parecer técnico ali sobre a sua constitucionalidade, sua legalidade, mas também não inviabilizar muitas normas que num futuro próximo, ela pode se tornar legal por alteração na lei e pela cultura, usos e costumes da população. Recentemente teve uma polêmicazinha sobre a troca, né, da Guarda Civil para a polícia, né? Como que foi isso daí lá? Pois é, olha só. Essa é uma discussão que causou muita polêmica. Porque você tem uma recente decisão do Supremo dizendo que a Guarda Municipal ela tem o poder de polícia. Então, ou seja, ela pode atuar, inclusive, em prisões em flagrante delito. É óbvio que essa função ela pode ser exercida por qualquer funcionário público. A Guarda Municipal já desempenha um papel de polícia. O que se discute é apenas a terminologia. Ora, se eles têm essa atuação de poder de polícia, é um braço necessário para que a gente tenha uma sensação de segurança na cidade, por que não tratá-los como polícia?
E aí a gente pode ter até no subconsciente falar, poxa, mas uma simples nomenclatura, ela altera o conceito? Altera. Ela altera. Ela altera porque ela dá mais disposição não só para o funcionalismo público, mas para a própria sensação da população. A hora que ela olha um carro de polícia, o próprio bandido lá, o mala, que quer executar qualquer ação ali que seja ilegal, Uhum. ela vai ter Vai pensar duas ela vai vezes pensar antes, né? duas vezes. E a gente, na prática, a gente vê isso, Sim. tá? Agora, é óbvio que não é só a mudança do nome que vai resolver o problema de Exato. insegurança que a gente tem no nosso país. A gente precisa investir em armamento, investir em infraestrutura, investir em capacitação. E tá aí, ó. Já houve a mudança do nome, já vieram 27 viaturas novas para a cidade de Guarulhos. O prefeito aí sensível a essa situação já vem trabalhando nessa situação e nessa ação. Agora, precisamos de muito mais. A gente precisa ter essas pessoas, esse efetivo, um efetivo maior e efetivo na rua. Uhum. Porque é só com ronda ostensiva que a gente vai conseguir minimizar as situações de insegurança que a gente tem aqui na cidade. E a Guarda Civil foi uma polêmica muito grande, né, no antigo governo, né, por conta de... Tanto que teve até uma época que eles fizeram uma ameaça de paralisação ali, por conta de cargos que foi prometido e não teve, por conta do salário, que também, ó, se eu não me engano, até ano passado era um dos piores salários do Brasil, né, da Guarda Civil, e isso é um ponto positivo no governo do Lucas Sim. Sanches, né? A gente estava até conversando um pouco antes sobre alguns pontos do governo Lucas, e isso é um ponto positivo. Ele realmente botou a cara a tapa na segurança pública da nossa cidade, vem fazendo um trabalho muito bom com o que ele tem, né? Que é na municipal, no âmbito municipal. Ele vem fazendo um trabalho muito bom em cima disso, não tenho do que reclamar mesmo. Segurança é dever do Estado, mas o município pode atuar. Para Exato. você ter uma ideia, ó, dado aqui. A Polícia Militar dentro da cidade de Guarulhos tem 800 policiais efetivos hoje aqui na cidade. A Guarda Municipal também tem 800. Só que desses 800 você tem o setor administrativo, você tem os afastamentos naturais que acontecem dentro da estrutura pública, seja por um afastamento médico, seja as mulheres por uma licença de gestante, maternidade, enfim. E esse efetivo ainda, ele não supre as nos nossos anseios. A gente precisa praticamente dobrar essa situação. Agora, olha só a encruzilhada, entre aspas, que o prefeito fica. Olha, ele fica entre a cruz e a espada. Você tem que aumentar efetivo, não só na segurança, como também a polêmica que a gente vem discutindo na Câmara com relação à saúde é gigantesca, a gente precisa de Sim. mais médicos na cidade, mas você tem um limite com o gasto de funcionalismo público. Como você equipa toda a estrutura pública e ainda fica abaixo do limite prudencial do orçamento aí, que gira em torno de 48%, 50% dos gastos públicos. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. O gestor público precisa ser malabarista nesse aspecto para conseguir dar à população o que ela merece e, ao mesmo tempo, não incorrer em improbidade administrativa, enfim, e ter processo na lei de responsabilidade Sim, fiscal. e a gente tá vendo uma polêmica muito grande também na Polícia Militar, né? São Paulo em si tá sofrendo bastante, até tá tendo revezamento de coletes, algo que os policiais estão reclamando bastante. Então a gente vê que é a Polícia Militar, não a municipal, né? É um problema estadual, um problema justamente que vem persistindo aí e vem atrapalhando muito a segurança pública, não só de Guarulhos, como do estado inteiro de São Paulo, né? Daniel, a gente acompanha as sessões, as segundas e quartas. Nós percebemos que você é um vereador bem ativo na sessão. Apesar de você ser um vereador de primeiro mandato, tá sempre na tribuna. Só que tem algumas coisas, eu falei que ia ter polêmica. Tem algumas coisas que tem, ao nosso ver, que nós estamos na sessão, atrapalhando. Já chegou um dia de um vereador apresentar 85 requerimentos dele e bater o pé falando que ele ia tirar. O vereador fica disputando ali entre direita e esquerda e os assuntos da cidade ficam parados. Tem médico para ser contratado na cidade, ninguém discute os médicos, fica discutindo entre presidente A e presidente B. Eu quero saber como que você avalia, como que afeta o trabalho de vocês, vereadores, essa disputa que tem entre alguns vereadores dentro da Câmara. Olha, a gente está falando especificamente de alguns atores aí. Tem uns que, pela sua juventude, a gente foi assim, pô, quando você é jovem, muitas vezes você tem um anseio de querer resolver Abraçar o mundo, abraçar o mundo e resolver tudo em um instante.
A gente sabe que não é assim. Mas eu tenho convicção de que ao longo agora desse ano aqui, a Câmara tende a tomar um eixo aí, um rumo, e os trabalhos começarem a andar de forma mais produtiva. É óbvio que essas discussões polarizadas, elas prejudicam o andamento dos trabalhos na Câmara Municipal e prejudica a população. E a população tem que ter essa consciência de que discutir, entre aspas, aí abre aspas, sexo de anjo não leva a nada a lugar nenhum. Sim. Nós temos que discutir os temas que afetam a população guarulhense. O guarulhense, ele não quer saber o que você pensa naquele momento ali na tribuna da Câmara com relação à sua ideologia política. Você foi eleito e mostrou qual é a sua ideologia. Ela quer que você resolva os problemas. Ela quer saber o buraco que está na frente da casa dela. Ela quer saber o porquê que está faltando médico na UBS. Por que o exame dela está atrasado há mais de 1 ano e ela não consegue fazer o exame? Por que ela não consegue andar na rua? E cadê o policiamento e a sensação de segurança que o poder público teria que dar para essa família? Por que a criança dela não tem vaga na creche pública? Essas são as questões que nós, como vereadores, precisamos discutir, enfrentar e dar resposta para a população. A partir do momento que a gente fica discutindo aqui, na ordem do dia, certo? E no grande expediente, as questões que estão assolando a União, nós estamos deixando de produzir e resolver o problema da população que nos elegeu para estar lá. Para isso já tem o pequeno expediente. São 5 minutos para cada vereador durante 30 minutos expor o que pensa sobre qualquer assunto. Agora, a hora que você utiliza o grande expediente, a ordem do dia, para discutir o que está sendo falado lá em Brasília e que não afeta diretamente aqui as questões atuais do município, nós estamos deixando de aprovar os requerimentos dos vereadores. Eu tenho muitos requerimentos que não foram ainda para a pauta, porque a pauta está travada. Eu apresentei projeto na minha primeira semana de mandato e o projeto está subindo agora para ser deliberado. Então, olha só, 3 meses de 3 Câmara. meses. Espera um pouquinho, gente. Então, olha só o impacto que isso causa. Uhum. E os vereadores precisam, e eu tenho conversado com alguns vereadores, inclusive mais antigos de casa, que nós precisamos nos posicionar em prol da população, sim. E mostrar para eles que, olha, é muito bonito o recorte na rede social, fica legal, só que isso é improdutivo. E você acha que a pessoa está te representando, mas ela não está representando. Ela tá representando, na verdade, a ideologia dela ali em cima, né? E como que você vê essa polarização, assim, só pra gente entender? A gente vive num país extremista, né? Ou você é extrema esquerda ou é extrema direita, você não pode ser um meio termo ali, ou você é isso ou você é aquilo. Como que você vê essa, até mesmo na época da sua campanha, como que foi Quem isso pra você? fomenta isso são as extremidades, porque, infelizmente, a massa, a maior parte da população, ela não entende como funciona o sistema eleitoral do nosso país. Então, quando ele olha lá no final de um segundo turno e ele olha e fala assim, olha, fulano teve 55% dos votos. Ele acha que 55% da população votou naquela pessoa. E não é uma verdade. Se você pegar e analisar, o Guarulhos teve 1 milhão de eleitores. Sim. Desses 1 milhão de eleitores, o vencedor do segundo turno teve quantos votos? 360 mil votos. Foi. Corresponde a quantos por terço. cento? Um terço. 36%, vamos arredondar, 36% do eleitorado. Então, isso não é só aqui em Guarulhos, eu tô falando, se você levar isso para nível estado e nível União, é a mesma coisa. Ou seja, nós somos governados por minoria. 35% é a média do político a cargo majoritário, seja ele prefeito, governador ou presidente eleito. E as duas extremidades entenderam isso. E quem vai estar na disputa sempre são essas extremidades. E eles convencem a população de que, aquela pessoa é centrada, eu queria votar nele. Mas eu não vou votar nele porque ele não tem chance. Sim. É isso Ora, não é assim, não. Aquela pessoa não tem 50%, não, ele tem 30%. Agora, tem um grupo de eleitorado que não vota, que se abstém, etc e tal, que vota branco e nulo, que também é da ordem de 35%, que abre mão do seu voto porque não confia em nenhuma das duas extremidades. Isso precisa ficar muito claro para a população, porque nós estamos na mão de grupos organizados que querem se manter no poder. Aí Infelizmente fica é aquela isso. frase, se você não quer votar, tem que ser
administrado por quem escolheu votar. É isso aí. Eu brinco, eu falo o seguinte, ó. Se você não é Flamengo ou Fluminense e você torce ali pro América, você apanha dos dois lados. Exatamente. É isso Se mesmo. você não tá no lado ao lado, você apanha dos dois lados. Essa é a cultura que a gente precisa divulgar, conscientizar a população. E olha, eu não tô falando que todos que são eleitos são da extrema, não é isso. Não, sim. Você tem pessoas aqui que têm bom senso. O próprio prefeito Lucas, ele foi eleito num discurso muito responsável. Sim. Não foi num discurso polarizado. Tanto é que tinha uma discussão muito forte de quem era o apoio de Bolsonaro, de quem era o apoio de Tarcísio. O nosso prefeito levou a eleição, ele falando dele mesmo. O próprio Tarcísio, né? O Tarcísio, ele se locomove muito bem entre A mesma coisa. as duas extremidades, né? Agora, a gente não pode deixar essa polarização tomar conta do país. É o que eu falo. Hoje não se discute política, se discute ideologia Sim. genérica e a política, que é política econômica, ninguém sabe o que está acontecendo. As crises políticas que acontecem, ninguém está sabendo. O que está se discutindo é, pô, se você joga no Flamengo e eu sou no Fluminense, eu não quero te ver nem pintado aqui. E vice-versa. A gente precisa mudar esse conceito que foi implantado aqui ao longo desses últimos anos por conta dos problemas que nós enfrentamos, por Uhum. conta, é óbvio, dos problemas na última gestão do governo do PT a nível nacional, nos escândalos com as malas de dinheiro encontrada dentro de apartamentos, com as prisões efetuadas de grandes empresários que acabaram sucumbindo essas práticas. A gente precisa moralizar essa questão. Agora, não é atirando pedra e achando que só aquele lado tá errado e eu tô certo 100%. Porque a vida não é assim. A gente vive numa democracia e a gente precisa exercer o direito por meio de diálogo, por meio de combativo, obviamente, mas mostrando e conscientizando a massa do que é importante para a cidade, para o país. Você falou que na primeira semana de mandato você conseguiu fazer alguns projetos, alguns requerimentos e que alguns só subiram para a deliberação das comissões agora. Qual o projeto ou ação que você conseguiu já colocar em andamento aí nesse começo de mandato? Olha, eu não tenho projeto polêmico, tá? Os projetos que a gente tem são projetos de necessidades para a cidade. Por exemplo, projeto que eu gosto, tem dois projetos que eu gosto muito, tô lutando. Todos a gente tá lutando para aprovar. Mas um é do 5G. Guarulhos não tem uma lei que regulamenta as antenas 5G na cidade. Então, ou seja, a gente não consegue ter investimento em empresas de tecnologia aqui na cidade de Guarulhos, porque você não tem o mecanismo para trazê-los para cá. Isso é um absurdo, gente. A gente tem que regulamentar isso. O poder público precisa facilitar que essas antenas sejam colocadas para que a gente possa ter mais internet de qualidade para trazer as empresas para cá também e ter um investimento maior na parte de tecnologia. O segundo projeto que eu apresentei na Câmara Municipal é um projeto com relação à punição das concessionárias de posteamento público com relação a esses fios que ficam cortados e jogados no meio da cidade. Além da insegurança violenta que isso traz, o motociclista, o motoqueiro pode morrer enforcado qualquer hora com um fio desse solto dentro do passeio público. Descarga elétrica que pode acontecer, sem contar no problema da poluição visual que isso causa. Então, apresentei um projeto bem firme para punir as concessionárias e para que a concessionária de energia pública também possa notificar todos aqueles que estão utilizando o posteamento e eles sejam penalizados. Porque na hora de cortar a luz, na hora de cortar a internet, é rapidinho, né? Rapidinho. Agora, a hora de eles trocarem a fiação e deixar o mínimo de poluição visual exigido, eles não fazem. Essa questão de afiação, você não acha que Guarulhos podia fazer um projeto piloto na região central de aterramento do cabeamento elétrico e dessas questões de cabeamento dessas concessionárias de telefonia, de internet? Olha, uma discussão muito longa isso, né? já teve discussão, mas no meu projeto prevê a possibilidade de que os novos loteamentos, condomínios, eles já possam apresentar o cabeamento já por baixo da terra e aterrados. Eu acredito mais que essa questão do aterramento ele seja mais um projeto, um plano de governo até, do que vontade política, Apesar de do Guarulhos que ser uma uma cidade autorização muito por lei. grande,
Dá para começar aos poucos, tá fazendo um projeto piloto, ó, vamos fazer no centro, vamos O centro hoje devia começar pelo centro. começar pelo centro, vai avançando aos poucos, não tem O- condições de fazer de uma vez, Sim. financeiramente falando, e também estruturalmente falando, porque tem que quebrar a cidade inteira. Mas por que São Paulo está conseguindo? Por que as grandes cidades conseguem? Porque tá indo aos poucos, né? Porque quando você anda, por exemplo, não precisa ir muito longe, não. Eu não vou falar assim, porque é muito bonito você citar, vou citar os Estados Unidos, eu vou citar a Europa. Não precisa ir muito longe, não. País da América Latina, vai no Chile. Veja lá, passe pelos bairros centrais da cidade, veja lá onde está o fio. Por que lá consegue? Porque Guarulhos não é plano que nem essas cidades. Não tem nada a ver, gente. Você tem que, como você bem disse, Felipe, a gente precisa iniciar o projeto. Então você precisa fazer o piloto, mostrar o que isso traz para a cidade. Uma cidade limpa, uma cidade organizada, ela com certeza ela traz investimento, ela traz qualidade de vida para a população e a gente precisa enfrentar isso. Isso não precisa ser da noite para o dia. Ninguém está pedindo para você fazer isso em 4 anos, mas você precisa traçar um plano a médio e longo prazo, 10, 15 anos, para que isso aconteça. Todo ano que você não dá o start nessa situação, atrasa mais um ano. Então, acho que são ações como essa que a gente precisa fazer com que o poder público enxergue a necessidade e comece a atuar nesse sentido. Você comentou sobre o negócio do 5G, né? Uma cidade mais tecnológica. Hoje, Guarulhos, pelo menos ao meu ver, assim, é uma cidade ainda muito operária, né? Não é uma cidade que trouxe a tecnologia em si, né? E deveria começar a migrar por esse caminho, porque, querendo ou não, Guarulhos, a gente é praticamente o centro do Brasil. Aqui tem aeroporto, as principais rodovias passam por aqui. Então, a gente tem um grande polo, uma grande localização para poder fazer isso tudo se conectar, né? Eu passo no centro de Guarulhos, eu vejo aqueles elefantes que ninguém usa mais, o orelhão. Porra, mano, por que a Telefônica não... A Telefônica, a Vivo, a Telefônica já foi, né? Agora é a Vivo, que é a concessionária que usa esses pontos. Por que não tira esse telefone que ninguém usa mais? Cria um ponto de internet. Sim. Cria um ponto pra Sim, que o Wi-Fi ali, né? Então... É o que eu falo, a gente entende que são vários problemas da cidade. Guarulhos cresceu como periferia de São Paulo, isso é um termo que eu utilizo, foi terra sem lei mesmo ao longo dos anos. Agora a gente precisa começar a resolver essa situação. Não foi nada planejado, né? Não, tanto é que os problemas que a gente enfrenta, por exemplo, em várias áreas, não só essa questão, mas como o problema das localizações das UBSs, dos PAs, das UPAs, dos hospitais, é por conta dessa falta de planejamento urbano. Então você tem bairros hoje que são cidades, grandes cidades, formadas por núcleos informais, favelas, núcleos, parcelamento de solo que não foram aprovados, que não foram deixados os equipamentos públicos necessários, que hoje, totalmente adensados, acabam superlotando, por exemplo, as UPAs. Eu fui na UPA esses dias, na UPA Paraíso, tudo bem, o atendimento estava lá, os médicos estavam lá, a gente foi fiscalizar tudo. Cheguei ali, inclusive, não avisei nada. O pessoal, mas você não avisa? Eu falei, é fiscalização, eu não vou avisar. Vou avisar que estou vindo. Nós temos que chegar. Estava super lotado. Conversamos com algumas pessoas ali. Não, nós estamos sendo atendidos. Quanto tempo você está aqui? 40 minutos, 1 hora. Mas isso é por conta da superlotação e da falta de planejamento. Agora, a gente precisa começar a trabalhar isso. Uhum. O gestor público ele precisa pensar nisso para que a gente possa desenvolver a cidade. Como você bem disse, Guarulhos ele está geograficamente num dos melhores pontos, com rodovias cortando a cidade, e você não tem um centro tecnológico aqui. E você tem o aeroporto da cidade, e você não. E muito se discute em orçamento, fala, poxa, mas Guarulhos, cada ano que passa, perde o orçamento. Perde o orçamento porque não investe em tecnologia, porque não investe em qualidade para o empresariado. Essa é a verdade. Passe em Cumbica no centro industrial e veja se tem qualidade pro investimento e vê se o empresário quer trazer uma multinacional para aquele lugar ali, onde você não tem um ponto de ônibus adequado, onde grande parte dos funcionários e dos empregados eles são levados por ônibus fretado pela empresa. As grandes empresas fretam e não deixam os funcionários pegar ônibus porque não tem transporte público. Eu vou usar um exemplo. Ali na cidade satélite em Cumbica, minha esposa trabalhou ali na avenida, na Rua Panambi. Aquela rua, quando garoa, alaga. Estão mexendo no rio agora. Mas é buraco. Eu trabalhei ali também. Transporte público... Já teve dia que eu fiquei 3 horas dentro da empresa, pós o meu horário, porque tava alagada a rua e eu não conseguia sair. Então, que nem você falou, como que a empresa vai... Como que eu vou colocar um caminhão da minha empresa ali
Não, e eu trabalhava na Vai ficar PepsiCo, enfrentando- vai uma ficar enfrentando grande alagamento. empresa do Pois é. Brasil. E aí, olha que loucura. Você acha que o empresariado não quer apoiar essa situação? Você acha que eles não querem, inclusive, investir? Lógico. É óbvio que eles querem. Mas, infelizmente, alguns gestores e alguns políticos que passaram pela cidade, a mentalidade é: eu não tenho voto aqui em Cumbica. Exatamente. É lógico que você não tem voto aqui. Não faz um trabalho lá? Não, e mesmo que faça, na cidade satélite ali no trecho industrial, a população não mora ali. Uhum. Ela mora nos bairros. Mas ela trabalha lá. Agora, leve infraestrutura para lá se você não vai ser reconhecido. É uma visão totalmente deturpada da realidade. A gente não pode tratar a política desse jeito. E aí fala assim, poxa, a previsão de orçamento da cidade é 7 bilhões. Aí quando vai ver é 6,5, não atinge. Aí a gente tem um orçamento menor do que Campinas. E a gente dá esse exemplo para você ver que absurdo que é. Você acha que as empresas de tecnologia, vamos lá, Uber, por exemplo, ela queria estar em Osasco ou quer estar aqui em Guarulhos? Guarulhos Mercado é Livre, ela quer estar em Osasco ou quer estar em Guarulhos do geograficamente? lado do aeroporto. Os bancos digitais querem estar em Osasco ou quer estar em Guarulhos? Com todo respeito a Osasco. Não estou falando mal de Osasco, não é isso. Eu estou falando que geograficamente, para essas empresas, Muito mais cômodo tá aqui. muito mais cômodo estar aqui. E por que não está aqui? A logística é mais fácil em Guarulhos, né? Você tá com o aeroporto internacional aqui do lado, você tá com 2 rodovias federais que cortam o país, por que não aqui? Você tá com acesso tanto ao litoral norte quanto O litoral sul. ao litoral sul, onde tem aqui os portos que levam e que exportam daqui. Por que eles não estão aqui? Uhum. Então, são questões como essa que um gestor público precisa estar antenado e começar a discutir. São esses temas que nós da Câmara precisamos nos debruçar e da governabilidade para que o prefeito que esteja ali consiga desenvolver uma ação voltada à população, voltada ao enriquecimento da cidade, crescer o PIB da cidade, crescer o orçamento da cidade, investir nos pontos críticos. Sim. São essas questões que a gente precisa discutir. O Gucci ainda tentou, né? Até tinha aquele bordão, né? Todos passam por aqui, né? De Guarulhos e tudo mais, mas também Mas foi é algo verdade, que não foi né? levado à frente. Não, é a pura realidade. passa Todo em mundo passa por Guarulhos. aqui. O problema é isso, passa, não ficam. Vai para os Estados A Unidos. gente, por vai pro exemplo, tem Guarulhos. um aeroporto que não tem uma rota de visitar a cidade de Guarulhos. Não. Geralmente quem chega no aeroporto pra pegar um outro voo fica ali no aeroporto, não sai de lá pra conhecer a cidade. Daniel, mudando um pouco de assunto agora, vamos dar andamento na pauta aqui. Ó, o Daniel fala bem, tem posicionamento no que ele fala, mas se você tiver horário também para ficar aqui a tarde toda, vai ser legal. Não, a conversa quando é boa e bem dirigida aqui, o papo vai longe. A gente viu aí nas suas redes sociais, a gente acompanha o seu trabalho, que você fiscalizou algumas escolas agora nesses 4, nós estamos mês 4? Nesses 4 meses de mandato, primeiro 4 meses de mandato, e alguns postos de saúde e hospitais. O que você encontrou nesses lugares? O que você encontrou de bom e o que você encontrou de ruim nessas fiscalizações que você fez? Olha, nas escolas que nós passamos aqui, municipais, eu fiquei assim encantado com relação à refeição das crianças, com os professores, com a limpeza da sala de aula e com a estrutura, tá? Felizmente, fico feliz em falar isso aqui. As escolas municipais, e na sua grande parte, pelo menos as que eu fiscalizei, estive lá, estão de parabéns. Os alunos felizes, você vê professor na sala de aula, as crianças muito bem alimentadas, com uma estrutura ímpar, uma coisa fantástica. Isso muitas vezes o político não quer falar, né? Ele quer falar, ele quer encontrar o problema, o né? problema, mas não encontrei problema nas cidades. É óbvio, tem algumas questões estruturais, de estrutura, físicas, que podem ser melhoradas. Então, acesso, talvez tem lugares que cabem mais salas de aula, um espaço para recreação maior. Mas, assim, na sua esmagadora maioria das vezes, a gente viu escolas limpas, com professores felizes, alunos felizes, todos estudando, enfim, e ensino de qualidade. Então, isso dá orgulho para a gente que é da cidade de Guarulhos. Com relação às UBS, a gente vive problema crônico na saúde, gente. Falei isso na tribuna da Câmara semana retrasada, um pouco tempo atrás. 77% da população utiliza a rede pública de saúde. Isso é um número muito elevado. Dá mais de 1 milhão
150 mil habitantes da população utilizam a rede Muita pública. gente. Nós temos 69 UBS, nós temos 4 PAs, 4 UPAs. Isso é insuficiente para a demanda que a gente tem. E a gente, ao meu ver, e aí é uma crítica minha a todo o sistema, a gente não tem um investimento adequado na saúde primária. O que é a saúde primária? A saúde primária é onde está as UBS. É onde você consegue fazer as UBS, primária e secundária, que são as UBSs e os CEMEGs aqui, onde estão as especialidades. Uhum. Você não consegue tratar o paciente de pé. Você não consegue dar vazão nos exames que esses pacientes precisam, passar no preventivo, cuidar do paciente quando ele está no começo da sua doença. Porque você investindo no paciente de pé, no atendimento primário e secundário, você deixa de investir nas UPAs, por exemplo. Você deixa de investir nos hospitais. Não que deixa de investir. Sim, mas não tem uma Você não necessidade. tem, você não tem, diminui. você diminui A demanda. a demanda Entendo. dali. E aqui é onde o paciente custa mais. Uhum. Porque a hora que ele deita, a hora que você tem que internar ele, aí você tem medicamento, aí você tem que operar, aí você precisa de uma estrutura muito maior que custa. Então a gente precisa começar a estruturar as nossas UBS, porque Guarulhos investe hoje em torno de 19% na saúde do orçamento. Só que você tem recursos federais e recurso estadual que você pode buscar desde que a sua estrutura esteja adequada. Então, quando a gente fala de UBS, nós temos que transformar ela em quê? Em unidade de saúde da família. E existe um padrão pelo SUS da estrutura mínima que você precisa ter ali. A hora que você consegue atingir os indicadores que eles colocam, você tem mais recurso que você consegue trazer para a cidade. Então, quando a gente fala em reforma estrutural da saúde, a gente precisa entender essa questão primeiro. E é isso que eu vejo, essa é a necessidade que eu vejo do governo trabalhar. O governo precisa trabalhar para conseguir não só ampliar as unidades de saúde da família, como também estruturar as que já existem hoje, as UBS que existem hoje. A gente falou da escola, que as crianças estão felizes. Vamos pra polêmica de novo? Os ovos de Páscoa. As crianças agora na Páscoa vão ficar tristes, né? Não é uma coisa que antigamente não tinha quando eu estudava na escola, eu não ganhava de Páscoa. Mas hoje em dia criou-se um projeto de lei, de política pública, Que o Lucas, Pra inclusive, que- quanto vereador, foi contra. votou contra, que a prefeitura iria doar esses ovos de Páscoa para mais de 125 mil alunos da rede pública. E esse ano, o Lucas, por alguns problemas, falam que contratuais, não vai doar esse ovo de Páscoa. Eu vi que você está fazendo uma ação de Páscoa, que está doando chocolates. Não sei se para as escolas também, você também não vai conseguir atingir 125 mil alunos, é impossível. Fala um pouco dessa questão dos ovos de Páscoa que os alunos da rede não vão receber e um pouco do seu projeto, que você vai doar os ovos de Páscoa aí, talvez para os seus alunos lá da Sava. Fala um pouquinho pra gente. Não, olha, é um tema muito delicado, né? Primeiro porque a gente está lidando com crianças. Sim. Então você mexe com o sonho da criança, a gente entende isso, não é uma situação fácil. Agora a gente tem que se pôr do lado do gestor também. Você tem apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontando irregularidade nos contratos e nas contratações de ovos de Páscoa. Uhum. Imagina você como gestor público, você enfrenta esse problema e fala, continua ou você, segura e vamos tentar Resolver. estruturar isso para um próximo ano? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa fazer uma reflexão. Segundo ponto que a gente precisa refletir é o seguinte, eu falei para vocês que eu fiquei maravilhado com a estrutura das escolas, enfim, aqui que a gente tem. Mas a gente tem um problema muito grande, muito forte também, que a gente tem crianças fora da creche aqui. Nós temos 5 mil crianças que não conseguem se utilizar das creches da cidade. Como que você investe em ovo de Páscoa e você não dá uma saída para essas famílias? E muitas vezes, quando a gente fala em creche, fala, poxa, 5 mil crianças é muita gente. Agora, são 5 mil famílias onde muitas vezes a mãe não consegue trabalhar, o pai não consegue trabalhar porque não tem onde deixar a criança. Uhum. E você está impactando não só no ensino, você está impactando na vida dessas famílias. Sim. Então, o gestor ele precisa ter muita responsabilidade e firmeza para tomar uma decisão como a que o Lucas tomou. Tá? Eu me posiciono, eu acho que ele está correto
no sentido em analisar tecnicamente essa questão. Uhum. Talvez esse ano não tenha ovo de Páscoa, mas quem sabe ano que vem tenha, com um contrato estruturado, com segurança jurídica na sua assinatura, Sem polêmicas. sem polêmica. Nós, população, a gente do lado de cá, vamos se colocar como população, a gente não conhece o processo burocrático Sim. do poder público até você conseguir colocar algo na rua. De fora é bonito, né? De De fora é fácil Não, pô, por criticar. que não faço? Ó, eu vou fugir um pouquinho aqui, ó. Só um exemplo. Asfalto. Uma contratação, por exemplo, de massa asfáltica, por exemplo, e de uma empresa para prestação de serviço, demora no mínimo 5 meses. Como que você resolve isso agora aqui em 2 meses de mandato? Humanamente impossível. Ó, e quem tá falando para você, eu trabalhei 16 anos no governo do estado de São Paulo. Eu ajudei a criar o programa de regularização fundiária do estado de São Paulo, fiquei 12 anos na Secretaria de Habitação. Eu sei o que é uma licitação, eu sei a burocracia, o trâmite, quando o mercado não chega num consenso entre eles lá e não quer que a coisa saia, as coisas não saem. Uhum. São todas essas situações que acabam travando. E voltando para a questão da educação, eu vejo dessa forma. Os ovos de Páscoa eu vejo isso. Eu acho que seria um contrassenso nesse ponto você ter 5 mil crianças fora da creche e você utilizar um contrato que foi apontado irregularidade para fazer política nesse momento. Agora, nós, como associação, nós como terceiro setor, as ONGs, elas podem suprir essa situação. A gente faz um trabalho e não é de hoje. A gente não está doando ovos de Páscoa. O que a gente está fazendo é levar um pouquinho de esperança para algumas crianças que não têm nada. E aí que entra o trabalho, que é o trabalho social, que eu falo para você, as associações, o terceiro setor, as ONGs, elas precisam ser incentivadas mais a fazerem esse trabalho. Sim, concordo. Nós estamos ali para isso. O Sava, hoje ele atua não só na Vila Augusta, mas a gente tem trabalho social no Alvorada, a gente tem trabalho social na São Rafael, na Ponte Grande. E a gente, só no Sava, 250 crianças no futsal. Se você que pegar hoje o nosso projeto, já ultrapassa mais de 600 crianças. Uma associação sem fins lucrativos e sem um centavo de recurso público. Então, é possível fazer, as associações são estruturadas e têm condições de lutar para fazer isso, para buscar até suprir esse problema que a gente está vivendo aqui esse ano. Essa questão da questão social que você falou é importante. Eu A lembro, associação é o gargalo, né? Eu Tipo, é o lembro até refúgio hoje. do que falta do governo do público, eu né? lembro até hoje. Vou mandar até um abraço para ele, nosso amigo Sebastião, bispo alemão lá da Câmara Municipal, lá da comunicação da Câmara. Um abraço, alemão. Tamo junto. O alemão, quando era candidato a vereador, e até antes, ele tinha um trabalho social muito legal. Ele levava circo na nossa região do Tabuão. A gente não tinha dinheiro pra ir no circo, cara. A gente ia lá, era R$1 a entrada do circo, o alemão fazia R$1. E colocava o trenzinho do circo pra ficar passeando os palhaços na cidade. Eu lembro até hoje. Imagina um trabalho social bacana que você tá fazendo. 250 crianças só no 250 futsal. crianças só no futsal. Essas 250 crianças aí, vamos aumentar aí. 300, 400 crianças recebendo chocolate, que não é fácil arrecadar chocolate. Sim. Uma caixa de bis hoje é 6, 7 reais. Imagina o custo dessa operação. Mas a criança vai lembrar de você daqui 4, 5, 6, 10 anos. É o que eu falo, é o simbolismo, né? Não é o gesto, acho que é você, não é o chocolate em si, é você levar o simbolismo da Páscoa, respeito todas as religiões, mas é um momento de cristão, é um momento de a gente conscientizar, de a gente colocar a mão na consciência e entender todo o significado. E é isso que a gente faz. A gente tenta levar esperança, um pouquinho de dignidade para muitas pessoas que, infelizmente, não têm tem, né? hoje. E mudando um pouco agora o assunto, falar um pouco sobre o estacionamento do Shopping Internacional. Ele tava lá. Tava lá, tá lá, né? Tá lá. Postando Estacionamento não, bastante. agora virou Virou um lixão nada, lá, né? né? Um Largado. nada. É, Só mato. só E mato. aquela passarela abandonada E lá. aquela passarela abandonada, algo que mudou muito, né? Assim, o cotidiano ali de quem usa o shopping, dos moradores ali daquela região, Eu né? trabalhei ali no shopping e eu usava aquele local para desembarcar do ônibus. Agora a pessoa Sim, tem que teve que desembarcar. mudar a rota do ônibus também, Pegar teve 2 várias ônibus. questões ali, né, de estruturais da cidade ali que teve que mudar, e queria que você falasse um pouco sobre
Você que tá atuando nisso, que tá de frente aí. Então, Vini, eu sou cobrado constantemente, diariamente, por essa questão ali na região, Uhum. que impacta Vila Endres, Tranquilidade, Itapejica, São Rafael, Ponte Grande, Jardim Munhoz, Vila Augusta, toda a região. E assim, eu nasci ali. E eu sou um vereador, eu não sou um vereador de rede social. Eu sou um vereador de rua. Eu sou um vereador que está na rua, que está com diálogo com a população e eles nos cobram. E com razão. E foi uma pauta que me indigna muito, porque você afeta diariamente trabalhadores do shopping, usuários do shopping, pessoas que se utilizam da mobilidade das vias, desculpe, para transitar Uhum. ali e que o poder público se calou. Agora, eu conheço ali a história e a criação do shopping. Já era nascido ali, eu vi o shopping crescer. Pra entregar a idade, hein, vereador? Não pareço. Não pareço, mas sei. E assim, existem algumas condicionantes que precisam ser cumpridas. E que o poder público, infelizmente, fechou os olhos e isso não pode acontecer. A gente não pode ser a favor do empresariado e prejudicar a população. Uhum. E compramos essa briga sim, já fui na área, pedi os projetos, fiz requerimento de informação. Inclusive, os processos estão chegando para mim. Nós iremos analisar e a hora que tivermos documento na mão, vamos subir na tribuna para falar sobre isso. Ótimo. Certo. Vereador, nós vemos também nas suas redes sociais aí, um local que você vai que está abandonado pelo poder público, não é de agora. Nós estávamos conversando aqui antes. Eu pessoalmente, já fui naquela área algumas vezes, que é o Parque da Saúde, ali na região do Gopoúva. Aquele parque está abandonado há anos. Eu queria saber o que você acha daquela área. Antigamente ali tinha um polo de... Não sei se era o Depan que cuidava, que tratava de cachorros. Você acha que não seria interessante ali naquela região não, naquela área, uma associação te passava, tomar conta, cuidar daquela área, o órgão público não está conseguindo tomar conta daquela área, seria para uma associação que utilize mais aquele espaço, para que não deixe o usuário de droga ou largado do jeito que está? Perfeitamente. Desculpa, eu tô com a garganta um pouco ruim. Quer mais água? Não, mas vou... Realmente, ó, seguinte. Qualquer espaço público que você não dê destinação, ela tende a ser ocupada. De alguma forma. Sim. No caso ali do final da Rua Íris, se você não colocar ocupação, prática esportiva, colocar aula, dar destinação para aquela área, a tendência é que ela seja ocupada, ou por usuários de droga, por moradores de rua. E aquele é um espaço público importantíssimo da cidade. Sabe quando foi criado o Parque da Saúde? Em 2012. Foi uma discussão junto ao governo do estado de São Paulo, onde foi feito um trabalho junto ao governador Geraldo Alckmin à época, e eles fizeram a transferência de 51 mil metros, que corresponde a uma área que estava afeta à FURP, para a construção de um parque. O parque foi construído, existe um projeto arquitetônico para aquele parque, só que de alguns anos para cá ele foi abandonado. Só colocaram o banco e debaixo da árvore e pronto. Não adianta. Eu cheguei lá, pô, tem gira-gira, tem alguns equipamentos ali para as crianças, novos. Só que o contraste é tão grande com a sujeira, com a imundície, com usuários de droga, com áreas tombadas abandonadas, que a população ela tem medo de utilizar o local. Não dá para levar um filho no lugar daquele, né? Então, eu tenho agora, nos próximos dias, marcado com o secretário, primeiro de Meio Ambiente, para a gente discutir um plano de ação ali, para tentar, primeiro, limpar aquele parque, dar uma destinação para ele e revitalizá-lo. E, de verdade, venhamos e convenhamos. Você mandar uma equipe para limpar um parque não vai gerar um custo excepcional. Ao contrário de revitalizar. Revitalizar gera um custo, gera um projeto.
Mas mandar uma equipe para limpar não custa Mais nada. pode- vale cuidar do que fazer, Ó, né? pode ter certeza que você tem empresários, supermercados no entorno ali, que eles têm, inclusive, interesse em que aquele parque esteja bem, Porque eles sendo também são utilizado. prejudicados, né? Mas com certeza eles são. Você tendo um espaço ali público, e eles e tenho certeza que querem ajudar, querem auxiliar nessa questão. Então nós estamos encabeçando sim, tá? Eu estou comprando essa briga. É o que eu falo, o vereador ele tem as suas limitações, mas a gente não pode se furtar de correr atrás e tentar resolver essas questões. E o Parque da Saúde também é uma delas. Estou lutando para que a gente possa, pelo menos, dar um mínimo ali de limpeza para aquilo, tentar dar uma destinação, colocar uma atividade, fazer com que o poder público leve alguma estrutura pública ali para que aquilo não fique vazio. Não preciso nem falar em associação, é um parque grande. Olha, o Bosque Maia não tem bastante gente? Tem. O Parque Fracalanza não tem bastante gente? Por quê? Porque tem atividades lá. Você vai hoje na parte da manhã no Parque Fracalanza, lá tá tendo dança, ginástica, tem boxe, enfim, tem uma infinidade de É ocupar o atividades. espaço, né? É isso aí, a gente precisa disso. Na cidade a gente vê muitos locais, né, que tá abandonado dessa forma, né? A gente pega aqueles, por exemplo, aqueles parques que fizeram pros animais, para você levar seu pet, diversos parques na cidade estão abandonados, você vê aquilo lá, tá sem estrutura nenhuma, os cachorros muitas vezes até podem se machucar, podem acontecer alguma coisa com eles lá. Foi uma Inclusive, discussão muito grande isso no final do governo Gucci, né? eu falei do parque o Bosque da Saúde, que tem uma questão que tinha uns animais lá que era o DEPAN. Eu confundi com o Parque do Atleta, não. Ali O Parque do no Atleta tem. Uva, Ali é que Torres Tibagi, né? também tá abandonado. Só confundi o local, mas o abandono é O o mesmo. abandono é igual. Perfeito. Então acho que eu tinha que começar a ver com melhores olhos, né, essas questões mesmo, e uma pauta muito importante de estar em cima Vamos pra disso. polêmica? Polêmica? Vamos. Uma polêmica? O governo falou que... No dia 1º de janeiro, o governo falou que precisaria de 100 dias para mostrar para que veio e o que fazer. Já passaram-se os 100 dias. Você também já trabalhou, já teve 100 dias de mandato. Já falou aqui coisa pra caramba que você fez. Mas eu quero saber como você avalia o governo municipal, o governo do Lucas Sanches e do Thiago. Ó, eu vou ser bem transparente nessa resposta aqui. Eu gosto desse tipo de pergunta. Não vai sabonetar, hein, Não, vereador? não tem, não. Gente, uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, 1,5 milhão habitantes, com 319 quilômetros quadrados, com diversos problemas de mobilidade, falta de planejamento, problemas na saúde, com problemas na segurança pública, com problemas em toda a sua questão de buracos na cidade, de falta de espaços para prática esportiva, enfim. Com o número de moradores excessivos que vieram para a cidade nos últimos anos. Pergunto para você, como que em 100 dias você resolve? Humanamente impossível, eu falei para vocês. Uma licitação hoje demora de 5 a 6 meses. Não adianta falar que é 3, porque não é. O processo legal de uma contratação para resolver problemas, ela é assim, porque você precisa publicar edital, você tem prazo regimental, aí você apresenta a proposta, tem prazo para julgamento de proposta, aí você fez isso, você pode interpor recurso, aí você tem contrarrazões de recurso, sem contar em eventuais ações, mandado de segurança, ou algumas ações judiciais que podem ser ajuizadas e travar o procedimento. Isso se falar que se o vencedor, o perdedor do processo licitatório não contestar a licitação que foi, parece que aconteceu com a questão da questão asfáltica aí. Tem licitações no estado de São Aí Paulo trava que estão tudo. 2 anos para sair e não saem. Então, o que eu falo para você? Imagina só. E aqui eu posso falar, porque não fiz parte do governo passado e acompanhei essa transição de governo. Não houve transição. O governo anterior não fez uma transição, não foi republicano. O governo que agora está lá está tomando o pé das situações agora nesses meses. E a máquina pública é grande. A estrutura da cidade de Guarulhos não é uma estrutura de uma cidade com 5 mil habitantes, não. Ela é gigantesca. E ela precisa de tempo para ser analisada. Então, quando eu vejo esse marketing de 100 dias, que não é aqui não, eu tô falando marketing porque
vários prefeitos, em vários lugares, eles utilizam esses 100 dias, Essa marca, né? essa marca para fazer uma avaliação dos primeiros dias de governo. Eu vejo de forma satisfatória, porque é um momento de planejamento. E quem é gestor público sabe que os 6 primeiros meses de um governo é para planejar o futuro da cidade. Onde você vai focar, dentro do seu plano de governo, qual que é o cobertor do orçamento e o que você pretende fazer. Você não vai conseguir resolver o problema de tudo. Sim. Ora, como que... Se nos últimos 40 anos você tem os mesmos problemas, como é que em 4 anos você vai... Como em 100 dias você vai resolver? Não vai. A gente tem que ter essa sensibilidade. E é isso que eu falo para você. A gente fala da reclamação, não sei nem se é uma das pautas, mas vou voltar no asfalto, porque a gente até bateu um papo aqui antes e venho falando isso para a população. A cidade está cheia de buraco. Sim, a cidade está cheia de buraco. Mas Guarulhos recebeu 80 milhões há 2 anos atrás, quando o governador, na época, Rodrigo Garcia, concedeu um financiamento, porque Guarulhos se endividou, tá? O dinheiro não veio lá de cima, não. O dinheiro... Guarulhos fez um financiamento com a Agência Desenvolve São Paulo de 80 milhões de reais para recapeamento de várias vias da cidade. Aonde foi parar esse recapeamento? Ah, eu vi, foi feito nas avenidas. Como que tá a qualidade do asfalto? Olha lá o trevo de Cumbica. Olha como que tá o asfalto de lá. Então, pera um pouquinho. A gente precisa analisar todo esse contexto também. Então, voltando aqui aos 100 dias, eu vejo que é um governo proativo, um governo que está buscando fazer as mudanças estruturais necessárias para conseguir ter governabilidade e colocar em prática tudo aquilo que se comprometeu na campanha e por meio do seu plano de governo. A gente veio de 8 anos, né, de um governo anterior e que você não teve a troca, né? Não foi a base que entrou, né? Foi a oposição que entrou, né? Então é muito complicado mesmo nessa questão. Vamos fazer mais uma pergunta. Vamos esticar mais um pouquinho aí. Mais 10 minutinhos, tá acabando. Já foi 1 hora de programa. Só mais uma perguntinha aí antes de a gente encerrar, vereador. Vocês consideram vereador de rua, você já falou. Sim. Como é o contato com as pessoas nos bairros, principalmente na sua região? Elas conseguem falar direto com você? Você tá ali... Deixa suas redes sociais aí também, você falou que tem um trabalho, né? Não. Acompanha. É o que eu falei, eu sou presidente de associação de bairro. Então, ou seja, eu tenho contato direto com as pessoas. Tenho escritório na Rua Cônego Valadão 1322, é um espaço físico que a gente possibilita o contato direto com as pessoas, com a população, quem quer me procurar, tirar uma dúvida, trazer uma reivindicação, a gente tem esse espaço lá. Eu acho que o vereador ele precisa ser acessível, sim. Então, temos esses canais. Também temos as redes sociais. O Instagram, eu sou mais ativo no Instagram também, que é @DanielAlvesGru no Instagram. Tem o Facebook também, é Daniel Alves Gru também. Pode mandar inbox, pode mandar reivindicação. Você consegue acompanhar lá a gente o acompanha, privado? acompanha. O vereador consegue ver acompanha lá? E respondo. Às vezes manda até áudio. As pessoas, mas não é você que responde? Sou eu que respondo, sim. É legal. A gente tem que estar antenado ao que a população está sentindo, o que ela está pedindo, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Ótimo. É isso aí. Agora, deixa um recado aí para a galera de Guarulhos, que ela pode esperar do Daniel Alves, o Capivarinha aí, o filho do Paulo Sérgio, que tá trabalhando pra caramba, já falou pra gente aqui de várias ações. Antes de você dar o seu recado, quero falar um parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Você tá sendo um vereador bem atuante, tá nas ruas, tá cobrando, não é porque você é base que você vai deixar o jogo rolar, não. Tá certo, tem que cobrar mesmo. Se você não fazer o que você foi eleito para fazer, quem vai fazer, né? E é muito importante o vereador de primeiro mandato tá já batendo de frente dessa forma, Exatamente. né? Não teve aquele medo, aquele receio de estar batendo de frente com os grandes vereadores que já temos aqui na cidade. Parabéns de verdade, Daniel, pelo seu trabalho. Obrigado, fico lisonjeado. O que pode esperar do Daniel? Uma pessoa verdadeira que toda vez que subir numa tribuna da Câmara, seja para criticar, seja para dar sua opinião, pode ter certeza que aquilo que eu estiver lá falando é o que eu penso, é o que eu sinto e é o que eu vivencio na rua. Eu não tenho meias palavras, eu sou uma pessoa muito transparente e sincera. Eu acho que é isso que fez com que eu fosse eleito. Eu fui muito transparente ao longo desses anos,
o que é possível fazer, ó, é possível, o que não é possível, não é possível. A função, quando você chegar, você vai fazer isso não porque não é função do vereador, mas a gente vai lutar para conquistar. Então, é isso que o eleitor, a população pode esperar de mim. Com relação a trabalho, vou ser sempre uma pessoa ativa, uma pessoa na rua, buscando uma resposta e tentando melhorar a nossa cidade. Acho que foi para isso que eu fui eleito, foi a política que eu aprendi a fazer, foi essa. Essa foi minha escola dentro de Seu pai casa. sempre foi assim, né? Foi. Eu vi meu pai acordar de madrugada para socorrer pessoas, sabe? Então, é o que eu falo. E não foi uma ou duas vezes, não. É para dar um. E muitas vezes a pessoa bater, depois de todo um expediente, sem ser vereador, sem nada, bater na sua casa 8 horas da noite. Ô, Paulo, tô com um problema no meu IPTU, e ele dá uma orientação. Ó, Paulo, tô com um problema, fulano faleceu, ó, procura fulano de tal, vai em tal lugar. Então, sempre dando uma contraprestação pública nas horas que as pessoas mais precisam. E eu vejo o político como esse agente na população. Não é só um agente para fazer a lei lá. Não é só um agente para fiscalizar. É um agente para dar um alento àquelas pessoas que precisam também. Essa é a função do agente público. Então, pode ter certeza que eu não vou envergonhar ninguém, que a gente vai subir. Posso não agradar todo mundo. As minhas opiniões podem, muitas vezes, irem de encontro a outras opiniões. E é natural de um tudo processo bem. democrático, Sim. que a gente vive. Mas pode ter certeza que a gente nunca vai se omitir aí das polêmicas, dos assuntos. E vamos cobrar o prefeito, sim, porque o prefeito, ele espera isso da base. Ele espera que a base o ajude. Não dá para você ter controle de toda a cidade. Então, a hora que um vereador vai lá e fala assim, ô, prefeito, estamos com um problema aqui. E já aconteceu. Lucas pegou e falou assim, Daniel, obrigado, nós vamos resolver. E resolveu. Ele não consegue acompanhar, não tem perna Não pra dá. chegar em todos os É, lugares, e né? essa é a grande diferença, acredito, do governo Lucas do Guti, né? No Guti a gente tinha uma base que era totalmente blindava ele ali de uma forma, blinda até hoje, de uma forma que não precisa, né? E o Lucas não, a gente tem os vereadores que são base, claro, e a gente vê que ele que tem um diálogo ali. Os vereadores cobram o Lucas, tanto na tribuna quanto fora da tribuna, eles cobram o Lucas para isso. Isso é O Daniel a tá principal aqui. diferença que eu senti dentro da Câmara O Municipal. Daniel tá aqui, vamos esse pedir ano. que continue assim. Não, é o pedido O dele. vereador não é funcionário do prefeito. É isso O aí. vereador tá ali pra cobrar o prefeito. É isso. O vereador foi eleito da mesma forma que o prefeito, que o governador, que o deputado. Exatamente. Então, a hierarquia, não existe hierarquia. Uhum. Existe harmonia entre os poderes. Agora, o que eu falo, o prefeito ele pede isso. E essa é a sensibilidade do gestor público. É isso que eu falo. Você tem que analisar o gestor público pelas suas ações. Quem quer ser criticado? Porque quando você aponta uma deficiência de um sistema público, você não está apontando ao prefeito, fala, pô, ó, você está falando, ó, o problema você tem que resolver. Sim. Mas eu não estou apontando que ele que recriou aquele problema. Sim. E ele sabe disso. Quando ele se candidatou à prefeitura da cidade, ele já sabia que ele ia enfrentar esses problemas. E teve coragem de sair candidato, ser eleito e ainda mais levantar a bandeira da saúde. Qual foi o prefeito que você viu levantar a bandeira da saúde como meta de sua gestão? Uhum. Qual foi? Então isso mostra coragem e mostra empenho público. É isso aí. Obrigado, Daniel. Obrigado. Prazer ter você no Valeu, nosso Felipe. programa aí. Obrigadão, Daniel. Obrigado. Sempre um prazer, né? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Fiquem atentos aí aos próximos episódios, né? E muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar, curtir aí, comentar. Comenta e compartilha. É isso. E muito obrigado, Daniel, novamente por estar aqui. Valeu, Guarulhos.